Revista Justiça. Entrevista. A inteligência artificial deixou de ser o diferencial e passou a compor a infraestrutura estratégica das empresas. Dentro desses fatores, temos então executivos que estão usando a IA para alavancar a carreira. Está sendo de forma correta isso? Quais os pontos jurídicos que precisamos ficar atentos? Vamos conversar sobre isso com a advogada e pedagoga. Ela tem especialização na área de tecnologia e estudiosa dos assuntos da mente humana e atua também com direito digital, privacidade e riscos psicossociais. Doutora Cristina Sleiman, bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia, Sérgio. É muito bom estar com todos vocês novamente. Na visão da senhora, doutora Cristina, como os executivos estão, então, utilizando a inteligência artificial para alavancar as carreiras, hein? Bom, inteligência artificial é o assunto do momento, né? Ainda mais agora, quando a gente fala em inteligência artificial generativa. A gente tem um grande desafio pela frente. Por quê? Porque os executivos, obviamente que eles podem e devem utilizar a inteligência artificial como diferencial competitivo, tanto no âmbito profissional para si próprio, né, quanto no âmbito corporativo. Mas, veja, quando a gente fala em tomada de decisão, ela pode ser mais rápida quando subsidiada por uma IA, né? Porém, a gente tem de um lado, se por um lado a gente tem o ganho de eficiência, a gente tem assim um cenário de utilização como um instrumento de inovação na liderança, por outro, a gente precisa ter pé no chão. É preciso utilizar com consciência, né, entendendo os riscos. Então, o uso da IA ela deixou de ser uma vantagem técnica e passa a ser também um sinal aí de mentalidade estratégica. Mas os executivos que dominam, então, essa linguagem é quem tem realmente um diferencial. Por quê? Porque eu preciso de um planejamento, eu preciso fazer uma identificação e uma análise de riscos, e eu preciso entender o impacto dessa ferramenta no meu negócio, né? No objetivo que eu quero alcançar. Então, existe uma linha tênue, a verdade é essa, uma linha tênue entre IA como apoio e usá-la como uma bengala também, porque às vezes as pessoas, e aqui pessoas mesmo, acabam ficando dependentes dessa ferramenta, de uma única ferramenta, e perdendo de fato ali o ponto estratégico. Esse uso está sendo feito de maneira correta e sustentável ou em alguns casos pode até se tornar um atalho arriscado, doutora Cristina? É um ótimo ponto esse, viu, Sérgio? Porque a gente tem casos exemplares e tem casos de excesso. Então, algumas lideranças usam IA, de fato, ali sem qualquer tipo de análise de risco, ignorando aspectos como, vamos pensar aqui, origem dos dados de treinamento, né, sem pensar nos vieses algoritmos, ausência de explicabilidade, que a gente fala muito da transparência, que é uma exigência, violação, inclusive, à privacidade, né? Então, o uso da IA não pode ser de olhos fechados. Por isso que eu sempre uso a palavra planejamento e análise de risco, porque são duas questões essenciais para quem pretende trilhar esse caminho, né? Então, a ausência em si de políticas internas claras, de due diligence, quando eu falo aqui, são dos fornecedores, né? Qual a ferramenta que eu escolhi? Qual a ferramenta que atende às minhas necessidades e de forma ética, segura e legal, né? Então, é um dos principais aqui gargalos que a gente tem hoje. E se a gente passar aqui então na prática, o uso sem critérios, ele pode, inclusive, gerar, vamos pensar aqui, desde falhas operacionais até responsabilidade civil e ainda vamos mais adiante, inclusive trabalhista, né? Principalmente quando a gente fala em decisões aí automatizadas. É muito interessante falarmos de inteligência artificial, por mais que algumas pessoas digam que é um assunto muito repetitivo, ele é um assunto necessário. Mas pergunto para a senhora, a personalização dessas experiências com a IA, ela promete até melhorar resultados, mas também pode gerar ali uma dependência tecnológica, até uma sobrecarga mental. Quais são os riscos psicossociais, aproveitando da sua experiência, que precisam ser observados nesse contexto, doutora Cristina? Exato, Sérgio. Olha, você tocou agora num ponto essencial e que poucas pessoas observam ou falam sobre isso, né?
A automação inteligente, ela pode aumentar a produtividade, obviamente, e é o que todo gestor aí espera, mas também pode criar novos tipos de pressão, né? E é isso que a gente precisa observar e tomar cuidado. Por isso que todo projeto de implementação de IA, ele tem que preceder, ou seja, antes de implementar, precisa ser feito, o mesmo que a gente fala de LGPD, fazer Privacy by Design, que faz uma análise de risco prévia antes da implementação, identificar os controles técnicos e administrativos necessários aí para proteger os dados pessoais. Aqui, eu falo muito da necessidade de fazer o Privacy by Design, o Privacy by Security, porque a gente precisa identificar quais são os gargalos, o que a gente precisa blindar para implementar já de forma correta. E trazendo isso para os riscos psicossociais, a gente tem aqui vários exemplos que eu posso mencionar. A dependência da tecnologia, né? Então, para cada decisão, reduz a autonomia e flexibilidade humana em si, né? Então, tudo aquele indivíduo passa a fazer, dependendo, né, da decisão, da sugestão, da resposta da IA. Uma outra situação, o uso de IA para monitoramento ou predição de comportamento pode intensificar também o controle. E isso gera o quê? Gera a sensação de vigilância constante, e aí vai prejudicar justamente o clima organizacional, que recai ali nos riscos psicossociais. Também a gente pode mencionar os riscos de burnout digital, né? Então, o excesso, acarretado por um excesso aí de estímulos e demandas mediadas por IA, além da desvalorização do julgamento humano. Porque a gente não pode deixar acontecer o que vem da IA é muito mais importante ou sempre melhor do que o ser humano é capaz de fazer. Existem também situações em que pode chegar até trazer vieses aí discriminatórios em relação aos colaboradores, caracterizar ou facilitar situações de assédio moral, entre outras questões, né? Então, são fatores que podem, de fato, afetar a saúde mental, engajamento e até mesmo a criatividade dos colaboradores. Por isso, né, que a gente busca, que sempre falo, o compliance psicossocial e a ética organizacional tem que caminhar junto em todo o projeto, inclusive aqui quando a gente fala de inteligência artificial. Doutora Cristina, sempre refletindo aqui, principalmente com essas informações que a senhora traz para nós, e aí vem aquela pergunta, né? Vantagem competitiva, até onde é possível avançar sem ferir princípios éticos e de governança? Exato, olha, mais um ponto. Hoje a nossa entrevista está show, porque cada questão que você está trazendo aqui é essencial, eu acho que faz parte do dia a dia, e todo empresário executivo precisa estar atento a isso, né? Porque quando a gente fala em princípios éticos e de governança, a gente não consegue atingir isso sem fazer esse planejamento prévio que eu mencionei, né? Então, avançar com IA exige limites claros. A gente não pode simplesmente contratar uma IA ou implementar uma IA indiscriminadamente, sem objetivos claros, sem limites claros, né, estabelecidos, porque a IA é um mundo maravilhoso. Mas se a gente também não colocar os limites, é o que a gente falou aqui. Então, de onde vem o embasamento? A IA, ela aprende de algum lugar, né? Ela busca, o aprendizado dela vem de um banco de dados. E de onde veio essa alimentação da IA? Então, eu posso ter vieses. O que é quando a gente fala em vieses? Ela pode trazer resultados ali discriminatórios, por exemplo. Esse é o exemplo mais comum. Então, ética e governança não são obstáculos à inovação, pelo contrário, né? Elas são pilares que sustentam o uso responsável da inteligência artificial. Então, é urgente, a gente carece de resultados que possam de resultados claros, transparentes, né, e efetivos. Então, a urgência por resultado, ela acaba sendo, muitas vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, o executivo, muitas vezes, ele acaba atropelando essa parte, ou essa fase de uma implementação de IA,
porque ele quer um resultado muito rápido. Mas o resultado ali depois pode trazer problemas judiciais, inclusive, né? Além de reputacionais. Então, a chave aqui, vou usar até essa palavrinha, porque eu acho que é bem marcante, a chave é construir uma cultura de IA com propósito, com clareza, transparência e sempre pautado aqui num planejamento prévio. Para fechar, então, qual conselho que a senhora dá para os executivos que desejam utilizar a IA de forma estratégica sem descuidar dos aspectos jurídicos, éticos e humanos? Bom, como conselho, eu acho que ele precisa. O primeiro passo é identificar por que eu quero usar a IA. Ela não pode ser só porque alguém está usando, só porque as outras empresas usam. Se não faz sentido para o meu negócio, não faz sentido usar uma IA. Né? Pode ser um tiro no pé. Então eu vou contratar algo porque está na moda, mas não cabe no meu negócio, no meu objetivo aqui. Então o primeiro passo é identificar o porquê eu quero, se de fato faz sentido, o quanto isso vai beneficiar ali o negócio daquela empresa. O segundo passo é pensar em qual IA seria essa. Qual IA que está disponível no mercado, ela vai atender a esse objetivo. E aí pensar nas questões legais de fato. O que essa IA faz, que tipo de informação eu vou lidar ali com ela, eu tenho que capacitar os meus colaboradores, isso é essencial, acabei não falando sobre isso antes, mas eu não posso ter uma tecnologia sem que as minhas equipes estejam preparadas para utilizá-las, porque muitas vezes o erro é humano também, né? Não vem só de uma questão de uma falha técnica, mas de um erro humano. Eu preciso identificar ali se vai envolver tratamento de dados pessoais, aí eu preciso fazer o compliance LGPD também, né? Eu preciso dar transparência para o usuário, porque nós estamos fazendo uso de inteligência artificial. E tem outras questões, viu, Sérgio? Aqui a gente está falando até como IA de apoio, uma ferramenta de apoio interna à empresa. Mas eu posso ter uma IA que ela seja voltada, por exemplo, embora seja também apoio, mas ela seja voltada, por exemplo, a questões de marketing ou criação de vídeos. Recentemente teve um julgado onde uma empresa foi condenada porque uma pessoa processou alegando que a voz daquele vídeo era dela, pertencia a ela. Aí teve perícia e tudo mais e, de fato, constatou-se que a voz era muito semelhante e que caracterizava aquela pessoa. E aí a gente tem, né, a proteção do uso de imagem, a voz faz parte. E a empresa comprovou que ela contratou uma IA para elaborar para criar uma voz. Então, quer dizer, mesmo assim ela foi condenada por responsabilidade objetiva, mas ela teve boa fé, tá vendo? Então, tudo isso precisa ser considerado no momento que eu vou utilizar uma ferramenta. Conversamos na Rádio Justiça a respeito da inteligência artificial que passou a compor a infraestrutura estratégica das empresas. Conversamos sobre vários fatores que você precisa observar também para utilizá-la. E a nossa convidada foi advogada e pedagoga com especialização na área de tecnologia e estudiosa dos assuntos da mente humana e atua com direito digital, privacidade e riscos psicossociais, Cristina Sleman. Doutora Cristina, obrigado pela atenção conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais.